Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje eu vou tentar explicar para vocês como é que a magia começou nesse mundo, certo? Eu não vou explicar de forma como se fosse um documentário, coisa assim, porque isso afasta as pessoas. Então, depois, se vocês pesquisarem, saberão dessa história de forma mais completa. Porque não é uma história que só eu estou contando, tá? Isso é conhecimento geral. Conhecimento geral que a maioria não sabe. Loucura, né? Conhecimento geral que a maioria não sabe, mas vão saber agora. Eu sei que vocês gostaram do vídeo que eu fiz sobre as bruxas, então vamos entender de onde é que veio, né? De onde vieram as bruxas e por que são perseguidas desde o início. Então, a história eu vou resumir bem para que esse vídeo seja curto. A história é assim: a humanidade surgiu. Ela surgiu de várias formas, tá? Mas o que importa é que ela surgiu. E quando a humanidade surge, vai ter contato com seres de fora desse planeta. E aí, obviamente, que isso vai dar origem às inúmeras mitologias. Os deuses gregos, que vêm das questões uranianas, Urano significa céu, né? Então vieram do céu. Os deuses egípcios, que vêm de Ra, o sol, que é tudo fora, né, gente? Tudo fora desse planeta. Os orixás, que vêm do céu também, para quem não sabe, na mitologia dos orixás, eles vêm para a Terra, mas eles não são daqui, tá? Há toda a mitologia, e na verdade mitologias, né, que há várias versões de como eles chegaram aqui, porque eles não são daqui, entende? E por aí vai, tá? Uma série de mitologias pelo mundo todo, os devas lá da Índia, que eles vão vir da Montanha Dourada, esqueci o nome. Tá? Os deuses vão vir de um lugar aí, que é fora do planeta. Ou seja, mitologias infinitas. Só você pesquisar um povo e perguntar para esse povo: como é que vocês conheceram a sua fé? E esse povo avulso vai te falar: vieram deuses, vieram, sabe? O cristianismo fala isso, entende? A terra era vazia e sem forma, então a terra já estava aqui. E aí vem o Deus deles e cria Adão e Eva. Então, assim, vem de fora. É um Deus que não é daqui, não mora aqui. Veio, sabe? Então, sempre tem essa visão. Tinha alguma coisa aqui e veio alguém de fora do planeta. Essa história, ela levanta uma teoria já muito antiga que se chama, né? As pessoas costumam chamar pelo nome de um livro, que é um livro até bom, que a gente chama Os Deuses Astronautas, tá? O nome desse livro é uma pergunta, né? Seriam os deuses astronautas? Esqueci o nome do autor, mas em base a essa teoria de que o que as pessoas acreditam que são deuses, na verdade, seria uma outra raça que veio para o mundo para dar conhecimento. Essa é a teoria. O que eu acredito, porque existe o conhecimento das teorias e existe também a fé. Vou usar a minha fé. O que eu acredito é que, de fato, as divindades vieram para cá, ou, na verdade, elas estavam fora daqui e ajudaram esse local, esse planeta a se originar, e aí interagiram com o povo daqui. Mas quando os seres humanos vão interagir com essas divindades, com esses seres de fora, vai haver dois tipos de interação. Esses seres vão ensinar conhecimento geral a todos, então vão ensinar agricultura, vão dizer a um ser humano: você não precisa mais ser um coletor, ou seja, entrar na floresta para ir procurando qual árvore que tem frutas. Não, você pode plantar uma árvore, fazer um pomar. O ser humano não sabia fazer isso. E dizer: você não precisa ficar indo caçar toda hora. Você pode capturar um macho e uma fêmea de uma espécie, como porcos, como gado, como galinha, né? Como as aves de modo geral, e colocar num criadouro. Aí nasce a pecuária. Então, os deuses ensinaram o simples, ensinaram o homem que através da fricção de madeira ou também da fricção de pedras podia se fazer fogo, a madeira esquenta e queima, e a pedra gera faísca e incendeia palha ou uma madeira seca, certo? Então tudo isso foi sendo ensinado. Ensinou o homem a filtrar água, ensinou o básico para se viver. Ensinou que se nós quiséssemos andar em pé, porque os seres humanos até então
Eles eram inclinados, encurvados. Se quisesse ficar em pé, teria mais alcance, mais equilíbrio, mas o torso ficaria vulnerável, então deveriam confeccionar roupas para se proteger. Porque na posição encurvada, mantém-se a temperatura e se protege os órgãos. Em pé, não. Então, vem também todo o ensinamento de usar roupas e tudo mais, medicina e tudo. Só que isso foi o que eles ensinaram para todo mundo. Mas alguns desses seres, que na primeira história que foi contada, a primeira versão, são chamados de Anunnakis. E há muitas versões sobre os Anunnakis, tá? Mas eles têm muitos nomes, como eu já mencionei, né? Cada povo do mundo deu um nome diferente a eles, porque eles interagiram com o mundo todo, certo? Alguns desses seres se apaixonaram por mulheres humanas, porque as mulheres humanas demonstraram... Eu sei que isso é muito complicado para falar, se tiver homens assistindo. As mulheres humanas demonstraram mais inteligência do que os homens, porque os homens brigavam muito entre si. Os homens não conseguiam construir muitas coisas, brigavam muito entre si. Então os deuses se aproximaram das mulheres. E entenderam que porque a mulher, né, esses seres se aproximaram das mulheres, porque a mulher tinha o poder de gerar filhos, ela tinha maior entendimento sobre a vida, porque ela sabia que ela podia criar vida. Por mais que a relação de homem e mulher que gere um bebê, uma criança, a gestação, ou seja, o que vai dar vida àquele ser, é o corpo da mulher e não do homem. Entende? Então, havia uma coisa intrínseca, sabe, da mulher, de entender melhor a espiritualidade e as coisas. Então, esses seres se aproximaram mais das mulheres. E alguns deles até se relacionaram com mulheres, é claro, muitos em nível de amizade, outros mesmo em nível de romance. Do romance não surgiram coisas boas, mas da amizade sim. E aí começaram a ensinar coisas para as mulheres que não tinham ensinado aos homens. E aí já começou a perseguição, tá? Aí já começa a caça às bruxas. Ou seja, milênios atrás. Porque essa história é entre 6.000, 4.000 anos atrás, né? Mais ou menos. A gente estima essa data, mas ninguém tem uma resposta clara para quando foi. Mas foi há muito tempo. O que acontece? O que é que foi ensinado para as mulheres? Então, esses seres ensinaram a um homem que se ele abrisse um buraco na terra, colocasse uma semente, cobrisse de terra e molhasse com água, possivelmente iria nascer uma planta. Por que possivelmente? Aí que está. Porque não foi ensinado a este homem as nuances da coisa. Para as mulheres foi ensinado que se a terra é muito preta e muito úmida, ela tem um excesso de vitaminas que vai fazer bem para algumas plantas e mal para outras. Ervas secas têm que ser enterradas, ou aliás, plantadas em areia. Ervas úmidas, árvores úmidas têm que ser plantadas beira-rio ou em terra muito úmida. Isso não foi passado aos homens. Então, o primeiro segredo foi esse. Mas a primeira magia que foi passada para as mulheres foi a astrologia. E aí vocês pensam o quê? Que veio um ser divino, uma divindade, um grande Deus, chegou para uma mulher e falou: olha lá para o céu, tá vendo a constelação que tá ali? Leão. Quer dizer que você é de leão e você é uma chata. Não foi nada de signo, nada disso, tá? Por mais que a astrologia que a gente conhece tenha se gerado na Babilônia, que é onde os Anunnaki estiveram por mais tempo. A gente sabe disso. Mas a astrologia que foi colocada primeiro foi a astrologia lunar. Ou seja, eles ensinaram as mulheres a observar as fases da lua para prever as estações. Se a lua está muito longe, está muito perto. Se a lua está muito iluminada ou pouco iluminada. Significa então que é possível estimar a temperatura que vai fazer no dia de amanhã. É possível estimar como serão as chuvas. E também é possível estimar como será a sorte desse mundo. Se a lua está vermelha, uma lua de sangue, haverá violência.
se existe um aro em volta da lua, como uma auréola, problemas estão vindo. Entende? Se a lua está branca, haverá paz. Se a lua está amarelada, é necessário ter cuidado com traição e com fofoca. Eles começaram a mostrar que a gente podia prever a nossa vida com a nossa casa, sabe? Porque a lua faz parte de nós e olha para nós. Então, um homem que estava ali vivendo a vida dele, ele saía de manhã com uma roupa simples e de repente chovia e ele ficava todo encharcado. E ele olhava para o lado e tinha uma mulher com um chapéu bem grande tomando chuva, mas não se molhando, porque ela saiu de casa com um chapéu próprio. E ele olha para ela e quer saber, mas como é que você sabia que ia chover? Ela tinha um conhecimento a mais, ela olhava a lua, entende? Depois disso, esses seres foram ensinando sobre as ervas, que você podia não só comer uma erva, você podia fervê-la em água e fazer um chá. Você podia bater ela com muita força, extrair a seiva dela e fazer um emplastro, uma pomada para curar uma ferida ou um problema de pele. Você podia mastigar uma folha para curar o seu estômago, como se faz até hoje com bálsamo. Então, ensinando que você não tem apenas que pegar uma batata, comer a batata. Você pode fazer um chá com as folhas da batata, porque elas tiram febre, elas ajudam as crianças com as questões intestinais. Os homens não sabiam disso. Os homens, aí a gente começa a ter uma divisão. Só os homens, só os que tinham pênis, não sabiam de nada, eles e as esposas deles. Então já temos aí também um grupo de mulheres ignorantes, junto com os homens ignorantes. E haviam as mulheres que andavam com as divindades. E as divindades deixaram algum conhecimento, como eu falei, mas depois deixaram a noção para essas mulheres de que elas poderiam saber mais sozinhas, prestando atenção com o mundo, se integrando à natureza. E ensinaram que se uma mulher sentasse na beira de um rio, fechasse os olhos e respirasse fundo, ela podia sentir a água correndo sem tocar na água. Ela podia sentir um fogo aceso na fogueira sem ter que pôr a mão nele. Ela podia se integrar com o mundo. E ao se integrar com o mundo, ela poderia saber de coisas maravilhosas e de coisas terríveis. Mas ela poderia saber. Esse que foi o problema, porque os homens e as esposas dos homens não sabiam. Esses deuses têm um momento em que eles se retiram. E em todas as mitologias de todos os povos também tem isso. Há um momento onde Adão e Eva são expulsos do Éden e vão para a terra e Deus não fala mais com eles. Há um momento onde os seres humanos vão tocar o Orum, o mundo dos orixás, com as mãos sujas. Os orixás então são recolhidos pelo Deus criador deles e não podem mais falar com o povo. Há um momento em que os Anunnaki, os deuses lá dos sumérios, têm que voltar para o planeta deles, Nibiru, né? E aí, quando o planeta entra em órbita, tem uma pressão atmosférica forte aqui e isso causa o dilúvio, né? Então, assim, sempre tem, qualquer cultura, a história de que eles vieram, mas também de que eles se foram. E que nós, para falar com eles, temos que invocá-los, né? Fazer rituais e tudo para invocá-los, porque eles não estão mais aqui. Mas é possível ainda se comunicar, ok? Quando os deuses foram embora, essas mulheres que foram amigas deles e às vezes também amante deles, tiveram ali conflitos com os homens e as esposas dos homens e os filhos dos homens, que não tinham os mesmos dons e conhecimentos delas. E elas tentavam ensinar, mas elas não eram ouvidas. E elas de imediato passaram a ser perseguidas. Entende? Assim começou a magia e a bruxaria nesse mundo. E aí, quando elas começaram a ser perseguidas, qual é a relação? Aliás, a relação não. A reação que elas têm de se defender. E aí vai surgir a magia negra. Até então havia o conhecimento de curar, de produzir, de prever. Mas quando entra a índole de se defender e se vingar,
Aí as bruxas vão saber de outro conhecimento, e nesse caso é quando se tornam de verdade bruxas, porque antes eram apenas sábias, mulheres sábias. Mas quando elas passam a se defender, se tornam bruxas. Só que elas eram em menor número, tá? Então mesmo alguém muito forte não consegue lutar contra multidões, entende? Então ainda assim elas eram caçadas e derrotadas. A queima das bruxas, que a gente entende como algo que é só da Idade Média, da Inquisição, na verdade a queima das bruxas ela vem desde que a civilização começou. Entende? Desde o início. Em várias culturas há a ideia de que tem que se queimar uma mulher que sabe fazer magia. Por que queimar? Para que não sobre nada. Porque eles sabiam que se sobrasse algo delas, outra mulher que também sabia fazer magia iria tocar em algo daquela que morreu e absorver o conhecimento e o poder. Então era assim, exterminar. Mal sabia eles que até mesmo queimando, o que eles faziam era cinzas voarem e voltarem para a terra. Então o conhecimento de todas as que foram queimadas ainda está aqui, em nós. Entende? Mas os ignorantes não sabiam disso. É claro que vocês vão dizer, mas Caprini, você é um homem, você está falando o tempo todo de as mulheres, as mulheres, as mulheres. A magia, vou ser sincero com vocês, a magia é uma coisa feminina. É. Mas estas mulheres, essas bruxas, também tiveram filhos. E é claro que elas queriam que os seus filhos, quando nasciam filhos homens, soubessem se defender e também soubessem construir coisas boas para si. Aí é o momento onde compartilham com os homens também. Não com todos, só com os que eram próximos a elas, tá? Os filhos e os maridos delas, entende? Então daí vem esse costume. Isso deu certo na maioria das vezes. Outras vezes, os filhos homens das bruxas passavam a maltratar as próprias mães, as próprias esposas e a tentar liderar a magia, porque é da índole do homem assumir a liderança usurpando. É da índole, tá? A questão de usurpar é uma coisa masculina, sempre foi. E aí que vai surgir outra questão de bruxaria, que são as bruxas se reunirem ou se isolarem. Aí vai nascer dois conceitos. O coven, as bruxas juntas para se proteger, e também a bruxa solitária, que se esconde lá numa casinha no meio do mato. E vive em paz. Mas de qualquer forma, nesse momento, os homens já tiveram acesso à magia. Então saiba, os homens não roubaram a magia. Foram ensinados por suas mães, por suas avós, por suas esposas. Entende? E é o que eu falei, na maioria das vezes deu certo, mas às vezes deu bem errado, porque é assim que eles aprenderam, usaram isso contra as mulheres que os ensinaram, né? Assim começou. A astrologia foi o primeiro passo. Com o conhecimento da astrologia, depois as próprias mulheres entenderam que, além da lua, haviam outros astros brilhando em volta da lua, e durante o dia também havia o sol. Então, com a própria inteligência da mulher em conexão com o mundo, o restante foi firmado. Entende? Eu sei que se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a astrologia do mundo foi toda criada pelos homens. Porque os homens, eles olhavam aquele conhecimento e depois se apresentavam como seus autores, mas nós sabemos que na espiritualidade não foi assim. Entende? Eu, por exemplo, hoje, eu sou um cartomante e eu sou um astrólogo. Sou. A cartomancia quem criou foi as mulheres. Criam isso na Ásia, depois se espalha para o mundo todo. A astrologia quem criou foi as mulheres. Criam isso na Arábia, depois se espalha para o mundo todo. Hoje em dia, a gente vai conhecer os maiores baralhos de tarô com o nome de homem, tá? O tarô universal é o tarô do White Smith, o feiticeiro, sendo que quem desenhou ele foi uma mulher, foi a Pamela. Ele só vendeu, a alma ali é feminina. Eu digo isso porque a gente não tem, se você é um homem e está me vendo, independente se você é hétero ou se é gay, a gente não tem que negar a história. É como é. Tanto que eu trabalho muito bem, mas a minha guia espiritual, a minha moça, é uma mulher, Dona Sete Sais. Sabe? Então, se você quer magia, é necessário a feminilidade. Ela
que provoca magia. E aí você já entende por que a mulher sofre tanto no mundo, tá? Porque a mulher tem algo que o homem naturalmente não tem. O homem só terá se a mulher der a ele esse poder, senão não tem sozinho. Nunca teve. Sabe? Então, assim, é complicado. O maior trunfo que o homem fez contra a mulher foi convencer algumas mulheres de que elas eram burras. Elas não eram, mas a partir de muita violência e pressão psicológica, algumas acreditam que são inferiores a homens, sabe? Quando uma mulher sozinha pode fazer milagres. E um homem sozinho, ele pode sobreviver muito bem e construir coisas maravilhosas, mas os milagres não, tá? Então, assim que surge, é algo bom. Quando se tornou mal, não é que a magia nasceu má, a perversidade dela vem para contra-atacar a perversidade que estava sendo dada às bruxas. Você teria uma ideia? Perseguição às bruxas é mencionado até no culto dos orixás. Já falei até uma vez em uma live, o orixá Idankô, que muitos aqui no Brasil misturam com Oxaguian, ele caçou bruxas. Que bruxas? As Yami? As Yami são entidades. Agora pense o seguinte, lá em África, naquele tempo, um agricultor arando a terra e todo dia ele vê se está crescendo e não está crescendo, porque ele está plantando na época errada. Ele olha para o lado e tem lá uma mulher sozinha, arando a terra, e a terra dela só tem frutos e árvores verdes e tudo mais. Ele vê que aquela mulher tem uma árvore ali no meio, que ela amarra um laço vermelho naquela árvore e fala com as corujas. As corujas que contaram àquela mulher os segredos. O que esse homem quer? Que a mulher ensine ele também a fazer igual? Ou ele quer matar ela? A segunda opção. Então, o que se fazia nessa época? Essa mulher seria levada a julgamento, se considerada como bruxa, colocava-se dentro de um bambuzal, amarrava, enchia de palha e colocava fogo. Porque o bambu não ia queimar, ele ia servir como uma prisão. O bambu não queima fácil, tá? Se for verde, não queima fácil. Mas a palha ali dentro iria queimar e aquela mulher torrava. Entende? Por quê? Porque ela fez mal a alguém? Não. Porque ser superior é um crime nesse mundo. É um crime. Sabe? E ela era superior sem querer ser. Era a natureza falando com ela. Aquele homem, se pedisse a ela ajuda, com certeza ela ensinaria. Ela iria apresentá-lo às corujas das árvores, para que ele fizesse amizade também. Mas os homens não queriam isso. Entende? É uma coisa bem complicada. E aí, se você é mulher e está me vendo aqui, desconfie quando você ouvir histórias que só os homens fizeram as coisas. O pai da medicina é o grego Asclépio ou é o egípcio Imhotep? Enquanto Asclépio e Imhotep nem sabiam que eram gente, as parteiras já faziam as mulheres terem seus filhos e sobreviverem. Pensa o que é dar à luz a uma criança de modo natural em um local totalmente insalubre, no meio do mato, e conseguir ficar viva e sem nenhuma doença? Vai dizer que isso não é um conhecimento maravilhoso, sabe? A criança nascer e ser segura por uma folha de bananeira para segurar um bebê, e o bebê não ter nenhuma doença. Hoje em dia, com a medicina que a gente tem, se um bebê espirra, já está cheio de bactéria podre, já vai morrer. Quando naquela época, com basicamente nada, as mulheres sabiam fazer tudo. Entende? Então, quando vocês ouvirem assim, esse homem, ele inventou tal coisa sobre medicina, sobre natureza, sobre humanidade. Com certeza, ele levou o crédito. Mas pesquisem para ver que alguma mulher estava ali, né, produzindo as questões, sabe? Tem até um caso famoso, aquele livro, o livro do Frankenstein. Eu não me lembro se Frankenstein é o título do livro ou se é a história. Mas foi um dos livros mais vendidos. As pessoas só foram saber que não foi o homem que escreveu, e sim a esposa dele, depois de décadas, quase um século. Porque o homem publicou o livro no nome dele, mas quem escreveu aquela história fascinante foi a esposa dele, porque ela tinha
a intuição, sabe? Ela tinha uma visão, mas era comum que antigamente fosse assim até hoje em dia. Então, tô falando disso porque levem a sério o papel da mulher na magia. Senão, ó, no dia que as mulheres sumirem desse mundo, a magia some também. Entende? Se você é mulher e está me vendo aqui, use a magia. Que ela não é que você tem que adquirir a magia. Se você é mulher, ela é uma coisa que já foi dada a você. Você poderá usar se você quiser. Porque como eu falei nessa história, as esposas dos homens não usaram magia. Porque elas tinham um desejo de acompanhar o pensamento dos maridos e não o próprio coração. Se você usar o seu coração, você será uma bruxa. Isso significa que você de imediato será perseguida. As pessoas não vão gostar de você, porque você terá uma coisa que elas não têm. Então vai parecer estranha aos olhos dos outros e das outras. Ainda assim vale a pena, tá? Se você é um homem e está me vendo aqui, entenda de onde vem, porque quando a gente sabe a origem, a gente sabe como moldar aquilo à nossa própria energia. Não somos mulheres, mas se você entende que foi na mulher que nasceu, você consegue moldar para caber no homem. A gente tem que conhecer a raiz. Sabendo a raiz, você saberá que fruto que vai nascer nessa árvore. Entende? É basicamente isso. Espero que tenham gostado. Logo mais eu volto. Se quiserem, eu trago também essas mitologias completas, como foi entre os orixás a vinda dos deuses, as primeiras feiticeiras, como foi entre os gregos, como foi entre os babilônicos, como foi entre os hindus, mas aí a gente vê para outro momento. Mas é bom entender como é que foi. A magia, ela nasce da conexão da mulher com o mundo. Tanto que, olha que coisa interessante, em África, eu não sou uma pessoa africanista, mas África é o berço da humanidade, né? Tanto que essa história da Babilônia, Babilônia tá lá, norte da África, né, gente? Já é Arábia, sim, já é Mesopotâmia, mas é ligado, não é uma ilha, tá ali, pertinho do Egito. Nas questões africanas, quando a gente chega diante de uma coisa sagrada, um ambiente sagrado, o que a gente faz? Primeira saudação é se deitar no chão. O famoso foribalé, ou também dobale, que é bater cabeça. Põe o seu corpo inteiro no chão. As mulheres não vão pôr o corpo inteiro no chão, elas vão bater os dois quadris, né? Um lado e o outro lado. Mas é colocar no chão. E se você está diante de algo sagrado, mas você não tem a possibilidade naquele momento de bater cabeça, que vai sujar a sua roupa, coisa assim, pelo menos se põe a mão no chão e põe aqui. Então, você põe aqui e você saúda. Por quê? Porque o chão é a terra, é tudo. A espiritualidade verdadeira é estar em conexão com tudo, porque foi assim que ela começou. É claro que ela começou desse jeito e hoje em dia a magia e a espiritualidade não é só isso, é muita coisa. É muita coisa. Porém, foi assim que ela começou, certo? E nós, por mais que estejamos hoje numa era moderna, ainda vivemos em cima dos ensinamentos dessa questão antiga. Olha só, eu atendi um cliente, estou gravando o vídeo, mais tarde tenho mais 2 clientes. Eu numa mesa, ó, a minha mesa aqui sentado, o cliente na cadeira e eu jogando cartas para ele. O ano é 2024. Sabe desde quando se fazia isso? Desde a época dos reis e das rainhas. Eu estou remontando o que as cartomantes de milênios atrás faziam. Ainda somos os mesmos. Entende? Eu tenho aqui a condição hoje de gravar um vídeo para vocês, que antigamente não tinha. De ter energia elétrica iluminando, de ter as cartas fabricadas em uma gráfica, então poder ter várias e não só uma. Mas eu ainda sou o que elas eram. E você ainda é o que elas eram. É só se lembrar disso. Porque a gente pode ter a modernidade a nosso favor, mas com os pés firmes na origem das coisas, certo? Logo mais eu volto com mais informações.